engasgos. Crianças são muito curiosas e têm mania de colocar tudo na boca. Moedas, botões, bolas de gude, balas, brinquedos, pedaços de brinquedos muito pequenos não pode de jeito nenhum ser manuseado por crianças pequenas. A gente nem imagina que esses objetos aparentemente inofensivos possam ser tão perigosos para uma criança pequena, mas são. Se eles entalarem na garganta do seu filho, em poucos minutos ele pode até mesmo morrer. Por isso, vale o bom senso. Tudo que for pequeno e passar pelo gargalo de uma garrafa PET deve ser mantido fora do alcance das crianças. E não são só estes objetos que representam um risco para o seu filho. Existem também alguns alimentos perigosos devido ao seu tamanho. Por exemplo, um dos alimentos que não deve ser dado às crianças menores de 4 anos é o amendoim. A criança ainda não tem como triturar os grãos de amendoim, que pode ser lançado para a traqueia, provocando sufocamento, ou ir para o pulmão, provocando infecção. Fique de olho. Em caso de engasgo, a gente tem que ser rápido. Não dá tempo de levar a criança até o hospital. Isso pode acontecer a qualquer momento. E aconteceu com a Tereza. É um fato na minha vida, quando meu filho tinha 2 anos de idade, eu estava preparando o jantar, à noite na minha casa, e meus filhos estavam brincando na sala, uma caixinha de brinquedo, e ele, naturalmente, ele despejou no chão, e eu estou tranquilamente na minha cozinha, preparando meu jantar. E, de repente, eu senti algo no meu coração, aí eu vim para a sala, aí vi meu filho assim parado, estatalado assim, Aí eu cheguei perto dele, que eu senti assim parado assim, imóvel. Eu automaticamente dei um tapa, nas costas dele, Aí ele expeliu aquela moeda que ele tinha engolido. Aí ele começou a chorar, abracei, acalentei, coloquei nos braços e agradeci a Deus. Aí eu pergunto o que eu devo fazer nesse caso. Qual é o meu procedimento, se eu fiz correto. A Tereza resolveu o problema, mas ela deu sorte. Existe uma maneira correta de salvar uma criança que engasgou com algum objeto. E é isso que o Dr. Pedro vai mostrar pra gente agora. Quando uma criança se engasga com líquidos ou sólidos, ela em geral tem um forte acesso de tosse. Com isso, ela está fazendo o que há de melhor para resolver a situação. Fique ao seu lado, mas não bata nas costas, não dê água para beber, nem introduza seu dedo na boca. O sinal de que ela precisa de sua ajuda imediata é quando ela está fazendo assim. E já não consegue mais nem tossir, nem respirar. Neste momento, você tem cerca de 4 minutos para ajudá-la, antes que ela perca a consciência e morra. Em crianças maiores ou adultos, a manobra salvadora chama-se manobra de Heimlich, nome do médico que a inventou. Ela aproveita o ar que ainda resta nos pulmões para expelir o objeto que causou obstrução. Vamos demonstrar inicialmente essa manobra utilizando um manequim de adulto. No caso de uma pessoa que esteja sufocando, abrace-a por trás, coloque seu punho fechado na altura do umbigo e faça uma compressão forte para cima e para dentro. Esta manobra aproveita o ar que ainda restava dentro do pulmão para expulsar o objeto que estava causando a obstrução. Numa criança menor, a manobra é diferente. Ela é feita com a criança deitada e pela frente. As compressões do tórax são feitas dessa maneira. Note que as compressões precisam ser eficientes. Não adianta nada fazer uma série de pequenas compressões, porque o ar dentro do pulmão vai se esgotar antes que o objeto que causou obstrução tenha sido expelido. Com um bebê pequeno, as manobras são diferentes. Se o bebê estiver engasgado com um líquido e tossindo, coloque-o nessa posição. Deste modo, o líquido escorre do pulmão. Já se ele estiver sufocando sem conseguir tossir,
Faça a manobra de Heimlich por trás. Estas são as manobras que se deve conhecer para aplicar em caso de sufocação ou engasgo. Então, gente, nada de deixar a criança muito novinha junto de objetos pequenos que ela possa engolir. Mas você pensa que é só isso? Nananina não. Além disso, você tem que tomar cuidado com os objetos menores ainda, do tipo que pode ser colocado dentro do ouvido ou do nariz. Olha só o que pode acontecer. A mãe estava catando feijão e caiu alguns caroços de feijão no chão e sem que ela tenha visto, a criança botou um caroço de feijão no ouvido e depois ficou coçando o ouvido, empurrando e chorando. E aí ela parou para ir olhar o que estava acontecendo e ela viu que tinha um caroço de feijão dentro do ouvido dele. E ela tentou tirar com uma pinça, mas nisso que ela foi tirar, empurrou mais ainda e ela teve que levar rapidamente para o médico no hospital lá do Andaraí, e lá o médico tirou com uma pinça, ele usou uma pinça e tirou, mas depois disso o médico falou com ela que o ideal, quando isso acontece, o ideal é se levar a criança para o médico, que eles têm uma técnica toda já preparada para esses casos. Você sabe o que fazer se o seu filho colocar um grão de feijão no ouvido? Cuidado, se você não fizer direito, pode acabar piorando as coisas. Veja só o que o Dr. Pedro tem a dizer sobre isso. As crianças pequenas às vezes introduzem no nariz ou no ouvido os mais variados objetos. São bolinhas de papel ou de isopor, grãos de milho ou de feijão, contas. Às vezes são insetos que entram nos ouvidos. A permanência desses objetos, desses lugares, pode causar dor e infecção. Se você suspeitar que uma criança está com um corpo estranho no nariz, pela saída de pus, sangue ou pelo mau cheiro, peça a ela que sopre com força pelo nariz, tendo antes tapado a outra narina. Não tente retirar o corpo estranho utilizando pinças ou outros objetos, porque provavelmente isso só vai piorar a situação, empurrando ainda mais para dentro o objeto que você está querendo retirar. O mesmo é válido para objetos introduzidos no ouvido. Se for um inseto e ainda estiver vivo, pingue algumas gotas de óleo de cozinha, que vai matar o inseto, impedindo que ele se aprofunde mais. Leve em seguida a criança ao hospital para que ele seja retirado. Os grãos de feijão introduzidos no ouvido, após algum tempo, absorvem a umidade, incham e a remoção fica difícil. Pingar algumas gotas de álcool pode desidratá-los e facilitar a remoção posterior pelo médico. Em qualquer caso de objeto introduzido no nariz ou no ouvido, a criança deve ser levada a um hospital para que ele seja removido por um médico ou enfermeira. Um dos momentos de maior ternura entre mãe e filho é na hora da amamentação. Mas até nesse momento tão bonito existe perigo. Olha só o depoimento da Edna. Aconteceu um fato que poderia ter sido evitado, né, porque a forma correta de uma mãe amamentar o filho é sentar. Mas só que essa mãe, ela estava, devido ao cansaço, não sei, ela botou a neném para mamar, não sei, mas deitou e dormiu. E a neném ficou mamando. Quando a criança mama, geralmente a criança trai o leite e vai e depois, né, volta. Nisso que a criança foi para o leite e voltou, a criança engasgou. No engasgo, ela levou essa criança ao óbito. Essa criança tinha 2 meses. Só que a mãe, até então, não tinha percebido que essa criança havia falecido, porque ela estava dormindo, dando mamar, nem dormindo. Quando ela acordou, na tristeza dela, que ela foi pegar a criança estava morta em seu braço. Ela entrou em desespero, ela quase ficou louca. Eu não sei se ela foi orientada adequadamente, na época também não sei. A sogra culpou ela, o marido culpou ela, mas aí de quem é a culpa? Cuidar de criança dá mesmo uma canseira na gente. Para cochilar na hora de amamentar, não custa muito. E até na hora de dormir, você tem que ficar ligada. Ouve só o que o Dr. Pedro tem para dizer. O que a Edna descreveu não é um acontecimento frequente, mas chama a atenção para o risco de colocar um bebê na cama com os pais. Por outro lado, é comum um bebê, após mamar,
regurgitar ou engasgar com leite. Isto pode ser reduzido botando o bebê para rotar após mamar e deitando-o sobre o lado esquerdo com o tórax um pouco elevado. Agora você já sabe que o engasgo é uma coisa comum e também sabe que não adianta ficar desesperada e sair correndo com a criança. O negócio é manter a calma e fazer o que a gente acabou de mostrar.